Sou faxineira, estou desempregada há 8 meses, tenho 20 centavos e eu nem sei como que eu vou voltar para casa. Estou sofrendo uma ação de despejo com os meus 3 filhos. Foram 20 segundos no final de uma matéria longa sobre o desemprego no Jornal Nacional que Sueli chorou emocionada. Eu estava sentada no sofá da minha casa dando janta para o meu filho depois de um dia de trabalho, cansada, suada, sem tirar meu uniforme. Eu prestei atenção naqueles números, nos gráficos, era realmente uma matéria muito longa, bem tradicional. Mas aquele finalzinho, a hora que Sueli apareceu e chorou em frente à câmera, me tocou de um jeito. Eu levantei literalmente na hora, eu levantei do sofá, olhei para o meu marido e falei, eu vou ajudar essa mulher. Eu vou pagar os aluguéis dela, eu vou dar um jeito, eu trabalho com RH, não é possível que uma vaga de faxineira seja tão difícil. Meu marido olhou espantado para mim, tipo, quem? De quem que você está falando? Eu falei, da Sueli, ela acabou de passar na televisão. Ele olhou para mim e falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Entrei nas redes sociais e comecei a procurar pelo nome dela. Procurei, nada, nenhum rosto parecia com o dela. No dia seguinte, então, segui na busca nas redes sociais e comecei a ligar na Globo. Liguei, ninguém me atendia, até que alguém me atendeu e falou, olha, não tem a menor chance da gente saber quem ela é. O que eu tenho é a imagem e o nome, do jeitinho que você tem aí na matéria no G1. Falei, não é possível. Ele falou, não, a gente não pega os dados das pessoas que a gente entrevista na rua. Fui para a internet, revi a matéria toda. Na hora que Sueli apareceu, eu tirei um print da tela. Eu fiquei olhando e falei, essa rua é lá no centro de São Paulo. Era Barão de Itapetininga. Peguei o print, coloquei no celular e falei, vou lá. Alguém vai ter o currículo dessa mulher. Chegando lá na Barão de Itapetininga, eu não fazia ideia da quantidade de agências de emprego que existiam ali. Na verdade, eu não fazia ideia sobre o que era o desemprego. Tinha uma banca de jornal com um anúncio. Mapa das agências de emprego, R$2. Eu não tive dúvida, falei, vou comprar. Comprei o mapa das agências e comecei a ir de porta em porta em todos os endereços ali da região. Pegava a fila, passei horas na fila, ficava procurando a Sueli em todos os rostos que passavam perto de mim e comecei a puxar assunto, falando que eu estava procurando por ela, contava, passou no Jornal Nacional ontem, conhece a mulher, e todo mundo não, tal, enfim, fui conhecendo gente. Mas uma coisa me pegou. Toda vez que eu chegava perto do atendimento, eu via acontecendo aquele atendimento, né? Não só comigo, mas com as pessoas que estavam na minha frente na fila. E era um atendimento, infelizmente, bastante desumano. Currículos eram descartados em caixa de papelão na frente dos candidatos. Jogado dentro de gaveta, e atendentes que nem subiam um olho para olhar no nosso rosto. Saí de lá desiludida. Ninguém nem escutava a minha história. Eu começava a falar sobre ela e hoje eu até penso, cara, que loucura, será que eu me ajudaria? Será que eu ia dar o telefone, o contato, mesmo se eu soubesse? Será que eu faria isso? Não sei. Sentei num banco ali na Praça da República e voltei para as redes sociais. Falei, não é possível, eu vou achar essa mulher. Comecei a procurar de novo e nada, e aquele monte de gente passando, super movimentado, centro. Falei, não tem jeito, vou embora. Entrei no metrô, aquele entra e sai de gente, e eu só pensando, cara, ela vai ser despejada com os 3 filhos. Eu não fazia ideia quem eram os 3 filhos dela, se eram grandes, se eram pequenos, onde ela... nada. Mas acho que pegou tão forte em mim, uma mãe desempregada e desesperada, e eu ali, uma recém-mãe, né? Eu era mãe do Rafa, que estava pequenininho. Bateu tão forte em mim. Na hora que eu entrei no ônibus, a Raposo Tavares estava parada. Escrevi para uma amiga, falei, Mari, fiz isso, fui lá, bati em todas as agências, cara, que loucura, eu não encontrei, ninguém conhece essa mulher, eu não acho ela nas redes sociais. E a Mari falou para mim, Bi, 14 milhões de empregados, acha outra Sueli, acha outra mulher, ajuda outra mulher e vai ficar tudo bem. E aí eu me dei conta que eu não conhecia ninguém que estava desempregado, ninguém próximo a mim estava desempregado. Eu nunca tinha experimentado desemprego e ninguém à minha volta estava desempregado. Olha o tamanho do privilégio. Chegando em casa, fui contar tudo que eu tinha feito e tal, e eu comentei com a minha irmã. Eu falei, você conhece alguém que está desempregado, que precisa de ajuda? Eu estou procurando alguém, se eu não achei ela, eu quero achar outra pessoa. E a Cissa falou, Bi, imagina, tem um monte de gente lá no meu bairro que está desempregada. E tem uma mulher que eu conheço já faz anos, que está numa situação muito difícil. Falei, me leva até ela.
Vou lá eu no dia seguinte, conhecer a Diná. A Diná morava num casebre, no Morro do Macaco, lá em Cotia. Eu cheguei, ela me recebeu super bem, estava com a filha com uma trança linda no cabelo. A Diná começou a me contar de todas as dificuldades que ela vinha passando com o desemprego. Não só com o desemprego, mas também com a doença do marido. Eu fiquei ali de papo com a Diná bem ali 1 hora, mais ou menos. E quando eu fui embora, eu fui encantada com tudo que eu tinha escutado, mas uma coisa me marcou. A Diná falou repetidas vezes, eu não aguento mais ficar em casa. Eu não aguento mais não ter nada para fazer. As coisas estão difíceis, mas eu preciso sair, eu quero sair, eu tenho vontade de sair, voltar à minha rotina. Sentei no computador, eu adoro textão, adoro escrever, escrevi a história da Diná e mandei para minha irmã. A minha irmã leu e se emocionou muito e falou assim, Bi, publica, as pessoas vão ajudar ela. Aí eu falei, ai, será que eu não estou romantizando, né? Aí a minha irmã, não, imagina, você tem um olhar muito sensível, publica, as pessoas vão ajudar ela. Eu falei, tá bom. Fui para o Facebook, então resolvi abrir uma página no Facebook. E abri uma página com um nome que me veio à cabeça, Cruzando Histórias. Cruzando Histórias foi o nome que surgiu porque eu queria que alguma história cruzasse a história da Diná. Esse post foi muito compartilhado, comentado, curtido, principalmente pelos meus amigos, né, que fizeram aquele post ali viralizar. Comecei a receber um monte de doações na minha casa, um monte de mensagens, mas uma mensagem me chamou muita atenção. Era o Luiz. Um Luiz que eu não conhecia até então. Ele escreveu uma frase para mim no privado. Estou desempregado e quero contar a minha história. Passei ali uma meia hora conversando com o Luiz. O Luiz tinha acabado de sair de um emprego que ele ficou por mais de 18 anos. E ele estava há 4 meses desempregado e sonhando com esse emprego todas as noites. Luiz voltou a falar o que Diná tinha me falado. Eu não aguento mais ficar em casa. Tá impossível ficar em casa, eu quero ter rotina, eu quero produzir, eu quero me mexer. 2 histórias, as 2 primeiras histórias da Cruzando Histórias. Luiz e Diná me ensinaram que aquele desemprego que a televisão mostrava e que eu tanto temia, não era só sobre impacto econômico. Eu tinha medo. Eu era uma funcionária pública desmotivada, reclamona, infeliz, mas eu morria de medo de virar estatística. Eu morria de medo de dar um salto na minha carreira, pedir demissão e parar naquele gráfico no Jornal Nacional. Mas eu acreditava que isso significava simplesmente ficar sem dinheiro. Luiz e Diná me cutucaram, falaram não é sobre isso, não é só sobre isso. E eu sou uma voluntária, assim, assídua, eu amo voluntariar, desde sempre, desde criança. E uma coisa o voluntariado me ensinou. Você quer ajudar uma pessoa? Pergunte a ela como. Peguei uma lousinha do meu filho, aquelas lousinhas de giz mesmo, e escrevi, está sem trabalho? E comecei a sair pelas ruas. Comecei a parar em parque, praça, padaria, lanchonete, às vezes no meio da rua mesmo, segurando essa lousinha. E as pessoas se aproximavam, o que é isso? Você tem vaga, né? O que você está fazendo? Você pode me ajudar? Eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, mas eu tinha ali a minha experiência como profissional de RH e eu tinha uma vontade muito grande de me conectar àquele problema. O desemprego estava ali, gente real, gente de verdade. Não dava simplesmente para eu desver aquilo e voltar para o sofá da minha casa. Fui conhecendo essas pessoas e eu fui percebendo, a cada história que eu me conectava, que quanto mais eu me silenciava, quanto mais quieta eu ficava, mais a pessoa se sentia acolhida, mais a pessoa se sentia valorizada. E isso já era muita coisa. Aprendi então a escutar. Eu não sabia escutar. E provavelmente você não sabe escutar. A gente tem mania de sair atropelando a pessoa, querer dar conselho, querer dar pitaco. Eu também era assim. Mas escutando, dia após dia, eu fui entendendo que era sobre dar a voz para aquela pessoa. Para ela contar o que ela estava sentindo, o que ela estava pensando, o que ela estava sonhando, o que ela estava pretendendo. Me tornei, então, escutadora. Escutando mulheres pelas ruas, eu fiz nascer a ONG Cruzando Histórias. Uma ONG que oferece fortalecimento emocional e profissional e já entrou na vida de mais de 6.000 mulheres. Muitas pessoas se recolocaram pelaquela página que era uma iniciativa pessoal, uma página ali no Facebook. Logo se tornou um projeto, logo se tornou
uma organização da sociedade civil, a Cruzando Histórias. Sueli me fez escutadora, mas você deve estar aí pensando, cadê essa mulher? Cadê Sueli? Conforme a Cruzando Histórias foi crescendo, chegando mais gente, eu soltava posts procurando por ela. Sueli, cadê você? Até que um dia esse post foi visto por uma editora lá do Jornal Nacional, que me mandou uma mensagem, falou, que isso, né? Posso te ligar? Eu falei, pode. E a gente conversou, falei para ela, olha, comecei um trabalho social, assim, e tal, já ajudei um monte de mulheres, centenas de mulheres já se recolocaram pela Cruzando Histórias. E ela falou, cara, que demais, vou te ajudar a encontrar essa mulher. E ela achou uma pista de que no dia da matéria, a Sueli tinha se recolocado num hospital na região da Avenida Paulista. Na hora que ela falou isso, eu falei, pronto, agora a gente vai achar. 4 horas depois, eu estava com o número do telefone da Sueli. A gente ligou para ela e marcou um encontro. Na hora que eu abracei a Sueli, eu entendi que a Cruzando Histórias era sim sobre ela, mas era também sobre mim e sobre todas as mulheres que não são valorizadas no mercado de trabalho. E também sobre aquelas que nem alcançam uma oportunidade. A gente começou, depois, saindo dessa época da rua, a gente começou a marcar encontros. A mulherada se juntava numa mesa, a gente juntava as cadeiras, uma conversando sobre a outra, trocando, falando que dava certo, mas também falando que dava errado, uma apoiando a outra, a colaboração ali acontecendo de fato numa mesa de café. E cada sim era celebrado. Foi escutando mulheres pelas ruas que eu fiz nascer a metodologia escutação. A metodologia que hoje é fio condutor de todo o trabalho da Cruzando Histórias. Todos os nossos projetos e ações acontecem através da escuta. Talvez eu seja a pessoa que mais escutou mulheres em desemprego e que segue escutando. Na Cruzando Histórias, a gente escuta mulheres dia e noite, todos os dias. A gente sabe o que as mulheres em desemprego sentem, querem, precisam. São 4 anos desenvolvendo esse trabalho, quase 5, e cada vez mais apaixonada e confiante, que o meu trabalho é ajudar as mulheres a resgatar o poder das suas histórias. Mais de 8 milhões de mulheres tiveram sua vida profissional interrompida na pandemia. O Fórum Econômico Mundial diz que a gente vai precisar de 135 anos para alcançar a igualdade de gênero. Eu formei um exército de escutadores na Cruzando Histórias, através de parcerias com empresas, através do voluntariado. O meu futuro é sobre o dia que eu levantei do meu sofá e sobre o dia que eu não voltei para ele. O futuro que a gente deve construir é aquele que juntos lutamos, aqueles juntos, que quando juntas, dia após dia, construímos. Vamos cruzar histórias?